Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês do livro De Frente com o Serial Killer, do John Douglas e Mark Oehsaker. O John Douglas é uma lenda do FBI. Ele é o cara que faz as entrevistas, eu acredito que seja com o mais serial killer, pra saber como que é o perfil dessa pessoa. Então, o que ele quer saber não é o crime em si que a pessoa cometeu, quantos crimes ela cometeu, como que ela cometeu. Ele quer saber como que esses indivíduos pensam. Aquele filme, O Silêncio dos Inocentes, ele foi inspirado na história do John Douglas. Se você já assistiu, provavelmente já assistiu. Quem não assistiu? O John Douglas já escreveu o Mindhunter, que deu origem à série da Netflix, que talvez você já tenha assistido. Então, se você gosta desse tipo de coisa, talvez você já tenha visto. E aí você vai entender mais ou menos como que o John Douglas trabalha. Nesse livro, O De Frente com o Serial Killer, ele traz a história de 4 assassinos que, na opinião dele, foram os piores assassinos que ele já entrevistou em toda a carreira dele. O Joseph McGowan, o Joseph Kondro, o Donald Harvey e o Todd Kohlhepp. Esses são os 4 assassinos que, na opinião dele, foram os piores assassinos que ele já entrevistou. Eu não vou contar os crimes pra vocês, né, então aquela coisa. Logo no começo, eu comecei a achar o livro meio chato, porque o John Douglas ele vai contar um pouco da história dele no FBI. E acho que eu tava com aquela sede de sangue, sabe? Nossa, sede. Eu acho que eu tava um pouco assim, ansiosa pra saber sobre os casos. Porque eu gosto de livro que traz esses casos criminais. Eu gosto do direito criminal, eu gosto dessa coisa, né? Então eu gosto de livro que traz esses casos criminais. Os da Ilana Casoy eu adoro. A editora Darkside tem vários. O Manson, por exemplo, é muito legal. O do Ted Bundy. Eu queria saber os casos, eu queria saber os crimes. Eu queria saber como que cometeu, como que foi o crime, o que que aconteceu, por que que aconteceu, com quem que foi. Eu queria saber tudo isso. E ele começa contando a história dele. Então eu tava, ai meu Deus, que ódio que ele vai começar a falar dos crimes, né? E ele não vai falar. Não, ele vai falar. Ele vai falar sobre o criminoso, sobre o serial killer, né? E não especificamente sobre o caso. Ele vai falar mais sobre o assassino, a pessoa do assassino. Eu achei isso incrível, porque eu nunca tinha lido um livro assim. Normalmente traz os casos e aí sempre fica aquela pergunta: mas por quê, né? Por que a pessoa fez isso? E esse porquê é sempre uma coisa muito superficial. E ele vai chegar devagarinho nesses porquês. Então eu amei o livro, amei, recomendo muito, porque ele é muito legal, porque traz a visão do cara, que acho que é uma visão que ninguém nunca viu, assim, porque aqui no Brasil não tem ninguém que faça isso. Então a gente sabe o caso, a gente sabe o que a mídia traz, a gente sabe o que a gente vê no julgamento, a gente sabe o que tem no processo, mas o porquê, o cara não vai falar no dia da audiência de instrução, o cara não vai falar no dia do júri, não vai falar. O porquê é uma coisa que demanda tempo, demanda estudo, demanda uma pessoa com paciência pra ouvir e com conhecimento pra ouvir, né? Teve uma vez que uma equipe de televisão foi atrás dele pra fazer uma série, mas a série era pra ser real, tipo um reality show, assim. Então eles levavam toda a equipe pra dentro daquela sala quando o John Douglas entrevistava o cara. E ele falava que, meu Deus, né, será que o cara vai falar com toda essa equipe vendo? Mas o cara é muito foda. Então ele conseguia, mas a série não rolou. Por quê? Porque a televisão, né, a produtora, tava esperando que o John Douglas fizesse aquele policial, aquele policial, sabe aquele policial? Aquele, né, que ia meter o dedo na cara do cara, falar seu filho da p***. Eles esperavam esse tipo de ação, assim. E não, o John Douglas, ele vai tentar criar um vínculo. Ele vai tentar criar tipo um vínculo ali com o cara, pra que o cara fale o que ele quer. Porque é uma coisa que ele não vai falar com qualquer um. Ele não vai falar de qualquer jeito. Meu Deus, esse porquê é uma coisa muito íntima. O porquê de um crime, gente, se um serial killer vai falar o porquê assim, de cara, ai, por que você cometeu o crime? Ai, foi por causa disso, disso, disso. Isso nunca vai acontecer. Então, a série não rolou.
Não rolou porque não era bom pra televisão, né? A série da Netflix, o Mindhunter, tem muitas modificações de como aconteceu de verdade. Muita coisa eles acrescentaram ali, porque isso não rola. Então, no começo, eu tava pensando, nossa, o livro é meio chato. É, meio chato, porque até ele chegar, nisso é meio chato, mas a hora que ele chega, gente, a hora que ele chega... Aí algumas coisas bem bacanas também, uma observação que eu achei sensacional, é que o John Douglas falou que a primeira vez que ele foi entrevistar um cara num presídio de segurança máxima nos Estados Unidos, ele se sentiu entrando no inferno de Dante, na Divina Comédia, que fala: abandonai toda a esperança vós que entrais. Nunca imaginei que alguém tivesse sentido assim também, né? Eu pensava que era uma coisa minha, sei lá, porque eu sou uma pessoa mais sensitiva, assim. E não, é um ambiente pesado mesmo, é um lugar de sinistro mesmo. Mas voltando para os casos aqui, o que eu achei mais interessante do livro, no geral, é saber o porquê, né? Mas principalmente saber quem são essas pessoas que cometem esses crimes. Quem são os serial killer? E eles são pessoas normais. Tipo, eles são professores, comerciante, corretor imobiliário. Então são pessoas do convívio que tem um convívio social normal. Claro que ele vai mostrar que todos eles apresentaram indícios lá desde o começo. Tinham problema de violência na infância, eram crianças que eram muito violentas, crianças que tiveram problema com a família, crianças que tiveram que ser trocadas de família. Então foram várias crianças que tiveram vários problemas lá na infância e já apresentavam esses indícios. Então ele já mostra isso, que vai precisar de ajuda. Talvez seja um pedido de ajuda, sei lá, não sei. Mas já demonstra esses fatores, não é uma coisa isolada. Hoje eu vou ali matar alguém, daqui a pouco eu volto, né? Acho que não acontece assim. Isso são os crimes passionais, enfim. Mas não um serial killer. Um serial killer, ele vai demonstrar, ele vai trazer esses indícios muito antes. Não é uma coisa que começa do nada, né? Inclusive, não quero contar muitos casos pra vocês, então eu preciso falar um pouco menos. Tem 2 casos que é assassinato de criança pequena, estupro e assassinato. Então se você não tem muito estômago pra esse tipo de coisa, eu já aviso que tem e que é pesado, pesadíssimo, pesadérrimo, assim. Eu achei bem pesado, achei bem difícil de digerir, de engolir, assim. Então se você não tem muito estômago pra isso, já talvez esse livro não seja pra você. Coisa que me deixou muito puta da cara, que o John Douglas falou, e que eu fiquei muito brava mesmo, assim. Que lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil é um critério objetivo, então cumpriu tanto tempo de pena, teve um bom comportamento, não teve nenhum incidente dentro da prisão, pode ir pra liberdade condicional, né? O quesito é objetivo. E lá nos Estados Unidos, não. Ele passa por uma entrevista pra saber se ele tá apto pra retornar pra sociedade ou não. E todos eles, nesse caso, né, tanto é que ele fala que são os piores assassinos que ele já entrevistou, né, eles não estão aptos pra retornar, não estão. E ele fala que eles nunca estarão, não estão e nem nunca estarão. E eu fiquei muito brava quando o John Douglas falou isso, porque assim, afinal, então qual que é o objetivo da prisão? Qual que é o objetivo da cadeia? Se não é a ressocialização, né? Por que tá lá? Por que tá mantendo o cara lá tanto tempo? Eu fiquei meio brava, assim, por não acreditar na ressocialização do cara. Mas quando você, daí, lá no final, a visão é outra, né? E ele vai fazer uma análise, que aí é a grande questão do livro, assim, que isso é incrível, que ele vai fazer uma análise do... Esse cara, ele é assim, porque ele nasceu mal, então é meio filosófico isso, né? Então o cara nasce mal, ele nasce assassino, ele nasce serial killer, ele nasce geneticamente programado pra fazer o que ele vai fazer, ou ele é o que eu chamo de fruto do meio. Então tudo que aconteceu com a pessoa levou ela a cometer os crimes que ela cometeu. O que é, né? E o John Douglas vai chegar numa conclusão no final, que é a mesma conclusão que eu fiquei muito feliz, eu li, eu estou certa. Vai ser muito legal, né, quando você lê o livro. E aí eu fui chegando nessa conclusão, e óbvio que provavelmente você vai chegar nessa conclusão antes dele falar a conclusão dele, e foi a mesma, assim. Então é incrível. E aí eu pergunto, assim, o que você já pensa, né? Se a pessoa ela nasce assim ou ela é fruto do meio?
o que aconteceu com ela, a história de vida dela, tudo levou ela a cometer o que ela comete. Então, né, não vou contar. Como eu falei, não vou contar dos casos pra vocês, né? Mas o caso que mais me chocou, que me deixou chocada mesmo, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Foi o caso do Todd Kullep. O caso dele você pode procurar na internet, enfim, sobre o que é, mas o porquê que eu fiquei muito chocada e muito indignada com o caso dele, mais do que pelas crianças, mais com tudo. Porque o Todd Kullep, ele teve uma situação na infância, né? Que aqui no Brasil a gente chama de ato infracional. Então ele foi preso na infância, quando ele tinha 15 anos, por uma situação que aconteceu com ele nessa idade. O que acontece muito aqui no Brasil, né? Que a gente tem bastante internação, bastante problema com criança que usa droga, comete crime, enfim. E ele teve essa situação na infância. E será que a forma como ele foi tratado na infância não fez ele cometer crimes no futuro? Então, né, fica aí pra você pensar, pra refletir e pra ler o livro. É que ele fala sobre isso, que essa criança deveria ter tido uma ressocialização pedagógica. E o que não aconteceu com o Todd Kullep. E será que aqui, será que no Brasil, será que hoje a gente tem uma pedagogia com relação aos adolescentes que cometem esses atos infracionais? Será que a gente tem, de fato, uma ressocialização pedagógica deles? Né? Eles cumprem uma medida que a gente chama de socioeducativa, ou seja, ela tem o lado social e o lado educativo. Será que a gente cumpre essas duas funções? E será que, se você não cumprir essas duas funções, a social e a educativa, enquanto esse adolescente cometeu um ato infracional na infância, isso vai gerar problema lá na frente? Será? 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 Então, o John Douglas vai responder muita coisa pra vocês. Leiam o livro. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então o livro é muito bom, ele é muito melhor do que eu esperava, porque eu esperava nada mais do que um livro de casos, né, e não é. Ele faz toda essa análise psicológica dos criminosos, ele é maravilhoso, recomendo muito. Então se você gostou do vídeo, gostou do livro, De Frente com o Serial Killer, manda pra gente um inbox no Facebook, um direct no Instagram, ou entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui na descrição do vídeo, que a gente envia para todo o Brasil e nosso frete é só R$10. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, fala pros amigos, enfim, faz o que você quiser, mas comenta aí, comenta se você gostou, se você não gostou, se tem sugestão. E é isso, obrigada pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, até semana que vem. Beijos!